Um programa, né, que é um programa da igreja, Assembleia de Deus, né? Eu, como cristã, eu não poderia deixar de trazer o que a Bíblia diz sobre a questão dos princípios da mesa. Durante todos esses anos, né, que eu estive em Palmas, eu não sei se todos sabem, mas eu morei em Palmas desde o início da capital até há uns 2, 3 anos, quando eu retornei a Dois Irmãos para cuidar da minha mãe, né? Então, durante todo esse tempo que eu estive lá, eu participei de vários eventos. Ali eu congregava, né, na Igreja Batista Getsemane, e ali a gente tem várias igrejas. Sempre que tinha um evento interessante em outras igrejas, eu participava. E dentre esses eventos, eu conheci uma conferencista, né, e escritor, David Turris, e ela falava sobre essa questão do princípio da mesa. Ela já faleceu em 2022, aos 75 anos. Eu tenho um livro que eu já citei, chamado Experiência da Mesa, o Segredo para Criar Relacionamentos Profundos, não é? E quem não conhece esse livro, eu sugiro que leia, porque é muito interessante. E muito do que estou trazendo hoje, como informação, é retirado do conteúdo deste livro. Então, assim, vale muito a pena ler. Então, assim, essa mulher ela foi levantada por Deus para ensinar às pessoas a importância de algo que, infelizmente, hoje as pessoas já deixaram em desuso, né? Que é sobre essa questão de sentar-se à mesa, né? E aí, assim, essa mulher, depois de algumas experiências, né? O livro conta isso, né? O Espírito Santo a levou a estudar de forma profunda, viu, irmãos Zé Gomes? O que significa sentar à mesa. Tanto no aspecto espiritual, emocional e social. Por isso que eu resolvi trazer esse tema, né? Porque isso influencia em vários aspectos da dimensão humana. E aí, como resultado de seus estudos, né, ela ressalta que a primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia é no livro de Êxodo 25:3. Neste capítulo, né, eu não lembro se todos recordam, mas Deus dá instrução bem detalhada sobre os móveis que deveriam ser colocados no tabernáculo. Lembra, irmãos Zé Gomes, quando ele dá essa instrução? E o que era o tabernáculo, né? Foi o primeiro lugar oficial de congregação do povo de Deus naquela época, né? E aí o capítulo diz o seguinte: e farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. E aí, a partir daí, Deus ele dá todas as instruções de como seria esse santuário, inclusive dos materiais que seriam usados. E dentro destes materiais está a mesa, né? A mesa dos pães da presença. E aí foi a mesa que Moisés construiu, era bem semelhante ao que temos hoje. Por mais que hoje nós tenhamos forma diferente, né? Por exemplo, mesa redonda, né? E aí o que está escrito em Êxodo 25:30? Coloque sobre a mesa os pães da presença para que estejam sempre diante de mim, né? E aí quando a gente olha sobre essa questão do pão da presença, quem é o pão da presença? É Jesus, irmãos. O pão da presença naquela época já apontava para Jesus. Em João 6:48 a Bíblia diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. A refeição planejada por Deus, para ser colocado na mesa, que no caso seria o pão da presença, como já disse, representava o próprio Jesus. Nós sabemos que Jesus é que nos nutre, né? E nos traz redenção. Quando nos assentamos à mesa, seja com familiares ou pessoas, ou até mesmo a sós, o pão da presença se encontra conosco, que atua em nosso coração. E aí, quando a gente analisa essa questão, a gente percebe, né, a partir daquilo que tem escrito na Bíblia, que existem várias passagens que revelam o princípio da mesa na Bíblia. Por exemplo, na celebração da Páscoa, o que era essa celebração? Era quando as pessoas relembravam, né, o livramento da escravidão do Egito.